Não, mas não é que eu tô irritada, entendeu? É porque esse assunto de agências de modelo me irrita, porque já é tanto golpe que me irrita, entendeu? Eu preciso falar a verdade. O que ninguém te explica sobre como as agências de modelo realmente funcionam. Gente, o objetivo desse meu vídeo aqui é explicar pra vocês como as agências funcionam, não só porque eu quero explicar o funcionamento de uma agência, mas para evitar que você caia nos golpes de agente. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar como uma agência funciona, como eles ganham dinheiro, quais são os tipos de agência, tudo isso para você que sonha em ser modelo algum dia não se frustrar. Porque é muito chato quando você sonha em ser modelo, aí você acha uma agência, você acha que vai dar certo, de repente, pá, você se frustra e quando você vê, tá com 40 anos e não realizou o seu sonho ainda, um sonho que é extraordinário. Então hoje, gente, eu peguei até o meu computador, porque eu tenho tópicos, porque eu estou comprometida que depois desse vídeo você não vai cair mais nenhum golpe de agência. Vai explicar bem explicadinho, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte é qual que é o papel real da agência. A agência, ela não cria o modelo, ela gerencia a sua carreira. Basicamente, ela conecta o modelo ao mercado, ao cliente, aos trabalhos. Então, vamos pensar aí numa linha de raciocínio, né? Você e a agência são como se fossem dois reinos. E o meio do... Meu Deus, já tô louca. Vamos pensar numa linha de raciocínio. Você e o trabalho são como se fossem dois reinos. Tem você e o seu destino final. A agência é a ponte que conecta vocês dois. Ela não é o seu destino final. Você não vai entrar numa agência e pá, virar Gisele da vida. Na verdade, é a agência que vai conectar você ao trabalho e por conta disso, você vai virar assim um modelo de renome, uma modelo famosa, por exemplo. Mas entendam que não é a agência que te torna modelo, e sim a experiência que você ganha trabalhando para fazer isso acontecer. A gente vai entrar mais fundo sobre esse tema, mas antes disso, deixa eu explicar para vocês quais são os tipos de agência, porque dentro do mercado tem milhares de tipos de agência e quando a gente é iniciante nisso, a gente quer se tornar modelo e tudo, a gente acha que existe um tipo de agência só e entrando numa agência você vai conseguir resolver a sua vida. Na verdade, não. Existem muitas agências e eu vou explicar para vocês sobre elas, tá? Então, vamos falar sobre os tipos de agências. A começar pelas agências de modelos com foco em modelos comerciais. São agências que vão atender o mercado de publicidades, artigos impressos, campanhas de lançamento. Por exemplo, a Nike vai lançar um tênis. Eles vão pegar uma agência comercial porque os modelos eles têm mais jeito de vídeos, eles têm mais jeitos de fazer campanhas e a maioria dos modelos também tem um pezinho ali no teatro e conseguem desenvolver textos muito bem. Inclusive, eu, Giovana, sou uma modelo comercial hoje pelo mercado, então eu ganho a minha vida fazendo só isso. E essa é uma parte muito boa. O segundo tipo de agência são as agências fashion, que tem mais aqueles perfis andrógenos, as meninas que são magras, altas, os meninos também magros e muito altos, que tem um perfil estético muito específico. São eles que são mais focados em desfiles de moda, por exemplo, alta costura, mercado fashion, fotos extremamente fashionistas. Então, esses modelos que atendem esses mercados. E aí nós temos as agências mães, que são agências internacionais, que são agências que vão te conectar entre um país e outro. Fazer como se fosse uma ponte ali, sabe? Você quer sair do Brasil e ir, por exemplo, para a China ou para a Europa trabalhar, tem que ter uma conexão por agência mãe. A gente não faz uma conexão direta, por exemplo, até porque a gente não fica falando umas línguas estranhas que essas agências falam, né? Cada uma delas atua de uma forma completamente diferente no mercado. E entender isso faz você se posicionar de uma forma melhor quando você vai buscar uma agência e principalmente, já falando sobre aqueles segredos que ninguém te fala sobre as agências de modelo, o primeiro traço de uma agência que é golpista, que tá te enganando, que tá te enrolando, é não saber onde ela se posiciona no mercado. Você vai falar, tá, essa agência é de quê? Ela faz o quê? Trabalha qual que é o mercado que vocês mais atendem? É o comercial ou é o fashion? Ai, a agência vai falar, ai, é o comercial. Só pra falar alguma coisa, sabe? Pra não ficar sem falar nada. E você vai falar, ok, quais são os seus maiores cases? Quais são os seus melhores modelos comerciais? Eles trabalham com o quê? Aonde eles trabalham? E aí você vai perceber que essa agência já vai começar a dar uma gaguejada, as pessoas não vão saber te explicar direito. Então esse é o primeiro traço pra você saber que você tá caindo num golpe. E aí a gente vai entrar numa parte 3 aqui, depois dos tipos de agência, que é o maior alerta.
para vocês entenderem sobre isso. Eu já puxei, dei uma puxadinha ali no último tema, mas o principal red flag para você entender sobre o funcionamento de uma agência é que a agência ela não vende um sonho. Ela não vai te vender um sonho, tipo, putz, vou te tornar uma modelo. Você tem perfil de Gisele Bündchen, você vai ficar muito famosa. Não. A agência, ela vai investir em quem demonstra uma postura profissional. É isso. Quem tem disciplina, quem tem potencial de mercado. Essas agências, elas estão focadas em trabalhar junto com um modelo para ganhar mais dinheiro, não especificamente para transformar você em uma subcelebridade ou uma celebridade em si. Então essas agências, elas procuram pessoas que estão dispostas a entender o mercado e principalmente que já estão com um pezinho lá, que já entendem mais ou menos o funcionamento disso. E é muito bacana porque uma agência de modelos, o funcionamento dela em si é baseado nisso. Você vai entrar lá, eles querem entender sobre o seu perfil. Depois que entendeu sobre o seu perfil, querem ver como você trabalha e como eles vão conseguir, junto com você, desenvolver uma carreira. Entendam que em nenhum momento eu falei que eles prometeram sucesso, que eles prometeram trabalhos, que eles prometeram milhares de coisas, porque de fato as agências não fazem isso. Mas, ao mesmo tempo, eles também não vão te exigir coisas. Porque uma agência de modelos, gente, só serve para trazer trabalhos para você. Não serve para foto. Não serve para fazer outra coisa. Tudo bem, a agência até pode te indicar algum tipo de profissional para fazer um trabalho, por exemplo, de fotos, book fotográfico e tudo. Mas ela não tem esse papel. Então, não vai ter um fotógrafo dentro da agência que você vai ter que pagar um book de R$ 4.000, por exemplo. Não vai ter uma pessoa para ensinar como você deve posar numa agência, porque não é algo extremamente relevante para aquele momento. Quando a agência te conhece, ela quer entender quão disposto você tá a trabalhar junto com ela, então por isso que ela não te faz exigências. E também, ao mesmo tempo, ela não vai fazer grandes tipos de planos com você se ela não achar que você não tá pronto para fazer aquilo, para realizar aquilo. Então é muito interessante vocês entenderem que não, você não precisa fazer curso de modelo, não, você não precisa pagar book fotográfico, esse tipo de coisa é característica de agências que vão te aplicar o golpe. Mas entendemos aqui o funcionamento da agência, entendemos quais são as características das agências golpistas, nós vamos para a parte 4, que é como ser notado por uma agência. Vamos lá, depois que você encontrou as agências de golpe, e eu sei que a gente falou um pouco sobre esse assunto, mas tem vídeos mais aprofundados meus aqui no canal, e também, se você ainda não conhece o Modelando Oportunidades, eu tenho uma plataforma de treinamentos que tem um curso inteiro sobre isso, e inclusive a gente fala muito sobre os golpes de agências e como identificar isso para que vocês não percam dinheiro, não se frustrem e às vezes não passem nem por certos tipos de trabalhos perigosos, tá? Porque é importante lembrar que sim, a maioria das agências golpistas, elas querem te tirar dinheiro, mas pode ser que essas agências também sejam internacionais e queiram te levar para caminhos um pouco tortuosos. Dentro da minha plataforma, eu te conduzo por um caminho muito seguro e já testado, o caminho que eu fiz e que eu te garanto que vai dar certo. Então, se você não conhece Modelando Oportunidades, fica aqui o convite, o link está na descrição. Fique à vontade para conhecer esse trabalho, que é o trabalho assim que eu mais amo na minha vida. Continuando por aqui, parte 4, como ser notado por uma agência. Vamos lá. Já encontrei a agência que é certa para mim, já entendi o meu perfil, já entendi o mercado, já vi que é uma agência séria, que não é uma agência golpista. Como é que eu faço para essa agência ter interesse em mim? A primeira coisa é ter uma imagem limpa. Ou seja, você não pode ter nenhum vínculo imagético com algo que não seja semelhante aos princípios e valores que a agência tem. Traduz isso, Giovana. Você não pode ser vista de uma forma antiprofissional pela agência. Por exemplo, você chegou na agência, a agência vai pedir o seu Instagram. Chega lá no seu Instagram, tem um monte de foto sua, em festa, bêbado, embalada, foto seminua, N coisas assim, sabe? Coisas que não são muito profissionais. Essa agência automaticamente já vai ter algum tipo de receio sobre você, de pensar, putz, como é que será que essa pessoa é no âmbito profissional? Então, uma imagem limpa não precisa ser uma pessoa perfeita, uma rede social, um influenciador, não. Mas precisa estar bem posicionado no sentido de que você é uma pessoa profissional. Porque automaticamente você entrando numa agência, lembrando do que eu falei no início do vídeo, você tá
literalmente trabalhando em conjunto. Então essa agência não vai trabalhar em conjunto com alguém que eles achem que não é profissional. Então, por isso, essa imagem mais limpa. Portfólio certo. O que seria isso? Seria o book fotográfico. Se você tem um book fotográfico alinhado com o seu posicionamento do mercado, isso fica muito mais fácil para a agência. Porque pensa só, é muito mais difícil você imaginar como a pessoa seria uma modelo. Entendem mais ou menos a lógica? Olha o trabalho que o agente deve ter, o booker da agência vai ter. Ele vai ter que olhar para você e imaginar como você seria como modelo. É um pouco trabalhoso. Então, quando a agência vê que ela vai ter muito trabalho para desenvolver você como modelo, eles meio que perdem o interesse. Como eu falei para vocês, as agências, elas não estão desesperadas por modelos. Eles procuram os modelos certos que se alinham junto com eles para desenvolver uma carreira. Então, se eles não conseguirem visualizar você como modelo, ou se eles tiverem muito trabalho para te deixar da forma certa do mercado, eles meio que desistem do caminho e preferem não seguir com você. Então, chegar na agência com um portfólio certo, alinhado com o seu mercado, já faz 90% do trabalho para você. E quem sabe, se o seu portfólio estiver realmente alinhado, você já vai sair dali quase que com um trabalho já, porque ele já tem muito mais material para te agenciar. Porque eles vão pegar o seu portfólio, que já está alinhado com a sua imagem, já viram como você posa, já viram como você trabalha. Ali eles só vão falar, legal, fecha contrato com a gente, vamos começar a trabalhar amanhã. É isso que a agência quer. A agência quer dinamismo, praticidade e rapidez. E só para matar esse tópico, já vou abrir o parênteses, tá? Eu já caí num golpe onde eu paguei mais de 3 mil reais por um book fotográfico. Hoje, o meu fotógrafo, toda vez que eu vou fazer um book fotográfico, me cobra 850. Pausa é um dos melhores fotógrafos de São Paulo, com uma grande equipe. Olha só, para você ver como ensaios de fotos em si não custam caro. É você que não tá sabendo exatamente onde ir e o que fazer. Não caia em golpes de agência, tá? Seja mais inteligente do que isso. E inclusive, no Modelando Oportunidades tem o bastidor desse fotógrafo, inclusive, para vocês entenderem como funciona. Não é um bicho de 7 cabeças e lá eu vou te mostrar passinho por passinho sobre um ensaio fotográfico para você entender quando está caindo no golpe e quando o negócio é sério de verdade. E voltando ainda sobre como ser notado por uma agência, o próximo tópico é a comunicação adequada. Não adianta nada você chegar na agência, que já é uma agência séria, tudo tímido, sem entender o que você tá falando, sem falar direito, sem se posicionar direito. Lembra que eu falei pra você? A agência vai ter muito mais trabalho se ela imaginar como você seria já pronto pro mercado. Eles querem uma pessoa pronta, então tente se adequar a isso, tente estudar um pouquinho sobre essa sua comunicação, tente entender o seu mercado para você chegar lá e falar, ó, meu nome é fulano de tal, eu tenho tantos anos, a minha altura é tal, eu gosto de trabalhar nisso, nisso, naquilo, eu toco violão, eu jogo basquete, eu faço isso, isso e aquilo, eu tô pronto para trabalhar. Olha que diferença de chegar lá e falar assim, então, mas é que eu gostaria de saber como funciona, porque é meu sonho desde criança, sabe? A gente não gosta muito desses mimimi, e eu sei que parece um pouco chato, porque, nossa, eu queria falar sobre o meu sonho de infância, mas, gente, vamos ser realistas? Porque o meu ponto aqui é que este meu perfil no YouTube não tem filtro. Então eu tenho que ser muito realista com vocês. Agências sérias não estão nem aí pra sua história triste de vida. Eles querem trabalhar, eles querem ganhar dinheiro. Então, se você chegar lá com o seu portfólio na mão, com a sua confiança em dia e pronto para trabalhar, você vai trabalhar na outra semana. É rápido, é simples, é prático. Eles não vão ficar te enrolando porque tem que fazer o cursinho de modelo, porque tem que fazer foto com o nosso fotógrafo, porque você tem que fazer um contrato de exclusividade. Porque vai ficar na agência com... Não, gente, agências sérias são práticas, rápidas e objetivas e o ponto principal delas é ganhar dinheiro com você. Então, para você ser notado por uma agência séria, você precisa ter confiança de saber o que está fazendo, certo? E para final, para você ter confiança de saber o que você está fazendo, você precisa estudar. E que melhor oportunidade de estudar se não em um treinamento específico que não vai te custar o olho da cara, né? Olha que beleza. Por isso que eu criei o Modelando Oportunidades, gente. Lá tem todos os tópicos possíveis. Tem aula de poses, tem aula de passarela, tem aula de como funciona as agências, assim, de detalhes, mínimos detalhes de financeiro, de porcentagem de trabalhos, sobre casting, sobre campanhas, roupas que vocês precisam vestir, tudo que vocês precisam fazer tá lá, em detalhes, como se eu estivesse me explicando há, sei lá, 16 anos atrás, tá bom? Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre isso,
Fiquem à vontade, conheçam o Modelando Oportunidades e se não, me sigam lá nas redes sociais que vocês já me conhecem, vocês sabem que eu trabalho muito com isso por aqui. E mesmo que eu tenha um produto, um curso, eu ainda assim vou trazer o máximo de conhecimento para vocês, independente da circunstância. Tá bom? Gostaram do vídeo? Então se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam,